Agora aqui a gente vai falar sobre óleos essenciais com a especialista em cosméticos Jéssica de Lima, que vai falar sobre alguns deles e suas funções. Vamos conferir. Ah, é ao vivo? Ela está via Skype? Não, essa é a doutora Bruna Kusomoto, não é? Peraí, calma que se a Bruna tá aqui, eu posso falar com a Bruna já? Ah, então vamos lá. Eu ia passar a dica de óleo essencial, mas já que a doutora está aí, Bruna, seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber. Deixa eu apresentar para quem não conhece, a Bruna Kusomoto é advogada, ela sempre traz para a gente muitas informações sobre o direito, sobre nossos direitos e deveres, né? E hoje as informações sobre imóveis, para a gente evitar uma decisão precipitada, tomar cuidado com algumas tentativas de golpe, enfim, para a gente poder regularizar a situação dos nossos imóveis, comprar e até mesmo vender. Bruna Kusomoto, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre uma honra e uma alegria. Alegria nossa, obrigada pelo seu tempo com a gente. Você sabe que esse é um assunto muito vasto, né? E as pessoas hoje, elas estão realmente precisando de informações, até porque tem muita gente precisando vender alguns imóveis que elas nem imaginavam terem que mexer e estão olhando para isso agora. Qual é a maior demanda no seu consultório? As pessoas te procuram para resolver essas questões imobiliárias em que sentido? Olha, a maior demanda que eu tenho aqui no escritório é regularização de imóvel, ou seja, comprou o imóvel e não existe matrícula desse imóvel, só tem a posse. E aí as pessoas vêm me procurar para fazer um processo que a gente chama de uso capião. E, além disso, para compra e venda de imóvel, muitas pessoas se sentem inseguras em comprar imóvel e assinar um contrato e não entender nada que está escrito, só sabe a parcela. Então as pessoas também procuram bastante o escritório para a gente poder orientar, mostrar onde pode ser uma pegadinha, onde a pessoa tem que tomar cuidado. Perfeito. Agora, tem uma coisa também que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, é assim, o que envolve a compra de um imóvel? Não é só o preço do imóvel, a gente tem algumas taxas, algum dinheiro que a gente vai precisar desembolsar para regularizar este imóvel? Bom, a compra do imóvel, gente, você sabe que no Brasil e no mundo tudo existe um imposto, né? Então, já começa por aí. Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que pagar o ITBI, que é a transmissão do bem, né, imóvel. Então, você tem que pagar essa taxa para o governo, que hoje está em 3% do valor do imóvel, ok? Então, já começa por aí. Além dessa taxa do imposto, você tem que pagar o cartório, que também é o quê? Você vai ter que fazer uma averbação do contrato de compra e venda na matrícula desse imóvel. O que é averbação, para as pessoas que não sabem? Toda vez que você vai alterar a matrícula do imóvel, acrescentar alguma coisinha ou tirar, vendeu, aluguei, deu como fiança, você tem que averbar, colocar essa notícia lá na matrícula do imóvel. Então a gente usa esse termo averbar. Então tem que pagar também essa averbação. E além disso, existe Quanto custa essa averbação? Desculpa. Depende de cada cartório e depende do valor, depende do valor do imóvel. Tá. É algo que é muito variado, eu não consigo te precisar, tá? Mas, em média, por exemplo, um imóvel de R$400 mil, em média você vai pagar R$3.000 a R$4.000 para fazer toda essa averbação aí na matrícula do imóvel, tá? É caro. Mas, além disso, você tem que pagar também a corretagem do imóvel. Que aí é uma coisa que todo mundo fala, mas eu tenho que pagar mesmo? Sou eu que pago? Quem que paga? Tem que pagar também. Se houve uma intermediação entre o comprador e o vendedor, houve uma prestação de serviço do corretor. Logo, tem que ser pago. Quem, em regra, paga o corretor? Em regra, é o vendedor. Se for, por exemplo, pessoas físicas, geralmente eu estou querendo vender um imóvel, o João vem e fala, vi você lá na imobiliária, posso comprar? Eu vou pagar a porcentagem 6%, 5%, depende da porcentagem que eu negociei. Construtoras, quem paga? Aí é que dói no nosso coração. Quem está comprando é quem paga a construtora. Essa é a regra do mercado. Ok. Não gostei, mas ok. Porque eu fiquei pensando, poxa, então a construtora que deveria pagar, já que ela que está vendendo, ora bolas, né? Aí é o comprador, nesse caso, que paga?
Injusto, né, gente? Tá no contrato, é injusto. Mas o que acontece? Quando você vai negociar num plantão de venda uma compra, o corretor te atende. Eu, Bruna, e o judiciário muitas vezes decidiu que, antes de ter, tá, a lei que a gente chama a lei das construtoras, do lobby das construtoras, tinha uma discussão enorme no judiciário, que quem tem que pagar é a construtora, foi ele que contratou o corretor. Óbvio. E a gente conseguia reverter isso no judiciário. Diante de tamanhas demandas para discutir referente quem paga o corretor na questão de construção, se era as construtoras ou se era o consumidor, criou-se uma lei, que a gente fala que é o lobby das construtoras, totalmente favorável às construtoras. A gente não entende o porquê, mas foi assim que foi decidido. Então tem que ter um contrato de compra e venda particular entre o corretor, que independente de estar prestando o serviço da construtora, com o comprador, aonde o comprador afirma lá, eu vou pagar para o corretor. Se isso não estiver, se isso não existir, aí quem paga é a construtora. E aí dá pra gente discutir isso no judiciário. Tá bom. Doutora, eu tenho uma lista de perguntas, a gente já vai passar para a tela, me dá 2 minutinhos e a gente continua, tá bom? Ó, você que mandou a sua pergunta, ótimo, que bom. Se você ainda não mandou no 11 9 50 45 18 40, corre que dá tempo da doutora Bruna Kussomoto responder a sua dúvida sobre os imóveis que você está comprando, está vendendo, está pensando, tá bom? Vamos fazer as coisas com muita clareza. E eu continuo com a advogada Bruna Kussomoto. Bruna, agora a gente tem as perguntas já da turma, vou pedir para a produção, já pode colocar na tela aí, minha gente, porque assim a gente ganha tempo. Tem bastante perguntas, as pessoas têm dúvidas e eu fico muito feliz, muito honrada de poder ajudar, né? Então eu tô aqui, agora enrolei um pouquinho para colocar, pronto. Aí já vai para a primeira pergunta, que é do Roberto de São Paulo. O corretor de imóveis é a única pessoa que pode me auxiliar na aquisição de um imóvel ou devo contratar outros profissionais? Bom, gente, eu sempre oriento a contratar um advogado, tá? E vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Um cliente meu fez um contrato de compra e venda com um administrador que estava lá intermediando a venda, o corretor que fez o contrato, e saiu do imóvel, alugou um outro imóvel, deu um tempo desse comprador pegar uma carta de crédito, um financiamento lá no banco, para ele pagar e entrar no imóvel. Consequência disso, ele não conseguiu a carta de crédito com o banco, virou para o meu cliente e falou, estou te devolvendo o imóvel. Só que o meu cliente teve que pagar um aluguel, 2 condomínios e assim vai. Só que na hora que você lê o contrato, ele não colocou, o corretor, que o valor do sinal, que é aquele valor que a gente dá de entrada, como para garantir o contrato, seria perdido caso ele desistisse do negócio sem justificativa plausível. Ou seja, o meu cliente comprador teve que assumir todo o dano, né? Todo o dinheiro de pagar, alugar, pagar 2 condomínios e tudo mais. Por quê? Quem auxiliou a compra e venda não foi um advogado, foi um corretor. Não estou falando, pelo amor de Deus, que os corretores não sabem fazer isso. Mas eu sempre falo, contrate um advogado para auxiliar. O corretor, ele vai fazer a intermediação na compra e venda. O advogado vai fazer o contrato e analisar as cláusulas desse contrato para você. Tá, ok. Agora, Bruna, você falou ainda há pouco que o percentual da corretagem é de 6% do valor do imóvel. E quanto custaria para o advogado? Também é cobrado o percentual do imóvel? Como é que é feita essa cobrança para a gente poder entender de modo geral? Não existe uma regra, tá? Existe uma tabela da OAB, que é uma tabela mínima de cobrança. A gente, em média, tem advogados que cobram fixo, então cobram para analisar o contrato, e aí fica, sei lá, 2 salários mínimos, até 5 salários mínimos, dependendo da quantidade de documento para ser analisado. Ou tem advogados que cobram por porcentagem, 3% do valor, 1% do valor do imóvel. Isso depende de cada advogado. Tá, ok. Bom, pra gente entender, para também não ser enganado, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né, de todo tipo. Então é bom a gente ficar aí com o olho bem vivo para não cair numa roubada. Próxima pergunta já vai pra tela, vamos lá. Gente, atenção, porque a pergunta de um ajuda o outro, tá bom? Porque somos parecidos com as questões parecidas. A Marina de Jaú, ela diz assim, encontrei um bom imóvel e por um preço bem abaixo do mercado. Pode ser uma armadilha? Pode. E eu vou dizer por quê. E pode não ser, né? Mas a gente sempre tem que pensar no pior para depois usufruir do melhor. Você tem que perguntar exigir toda a documentação do vendedor. O que significa toda a documentação? Certidão de protesto, certidão trabalhista, certidão fiscal,
certidão da União, do imóvel, se tem condomínio, se tem débito, certidão de negativa de débito de condominial, tudo tem que ser pedido. E da esposa também, porque se dependendo do regime de bem dela, se comunique e ela também tem consequência nisso. Além disso, que é muito importante, se ele tem empresa, pedir certidões trabalhistas, fiscais, as mesmas certidões da empresa. Aí todo mundo me pergunta, mas Bruna, por quê? Porque, gente, existe uma coisa no direito que chama desconsideração da personalidade jurídica. O que é? Eu deixo de pegar os bens da empresa, porque, por exemplo, a empresa não tem bem nenhum, e vou pegar os bens dos sócios. O que são os bens dos sócios? Esse imóvel aí que tá baratinho para você. E aí, quando existe esse momento no processo, o juiz manda penhorar esse imóvel, que em regra está no nome da pessoa física. Portanto, quando você compra, você não consegue mais ter paz, porque toda hora você vai ter que ficar comprovando que você comprou o imóvel e que simplesmente esse imóvel não tinha nada a ver com esse processo. Só que como que você prova isso? Demonstrando para o juiz que você analisou todas as certidões e você foi compradora de boa fé. Logo, quando você mostra todas as certidões que estavam negativas, você não pode ser prejudicada, esse negócio não pode ser anulado. E aí sim você demonstra boa fé através dessas certidões. Se você não exigir essas certidões, você pode perder o imóvel e dificilmente, se ele está devendo para um, ele vai conseguir te ressarcir, né? Tá joia. Vamos lá para a próxima pergunta. Tá vendo, gente? Olho vivo em tudo, tá? O Anderson de Arapongas, no Paraná. Caso eu compre um imóvel e não consiga concluir os pagamentos, perco todo o dinheiro que já foi investido? Não. Vamos lá. Existem duas situações aqui de compra de imóvel. Compra de imóvel na planta, existe uma lei específica, que é a lei que a gente fala, a lei das construtoras, que você perde até 50% do valor que você pagou. Se tiver um tal de regime de afetação no imóvel, vou tentar traduzir isso um pouquinho mais simples, tá, gente? Quando você compra um imóvel na construção, o próprio construtora dá esse imóvel em garantia para o banco, porque o banco vai antecipar todo o valor para a construção, independente da venda, né? É difícil você vender tudo de uma vez. Então ele antecipa e vai construindo. Se tiver esse regime constando lá no seu contrato, você pode perder até 50% do que você pagou. Agora, se não tiver, você perde 25%. Antigamente, até 2019, existiu um boom de ações que aconteceu bem na nossa crise de 2013, 2014, as pessoas rescindindo o contrato e entrando no judiciário para negociar essa devolução. Muitos juízes davam até 90% de devolução e 10% com a construtora, como o tal do prejuízo administrativo e tudo mais. Só que agora surgiu uma lei. Lembra a lei que eu acabei de falar? A lei das construtoras, onde regulamentou isso para parar de entrar com inúmeras ações no judiciário. Então, ficou 25% de retenção para a construtora, até 50%, dependendo do tipo de contrato da construção. Contrato de pessoa física, tá? Existe um sinal que você perde e o valor que você pagou, você pode tentar, na negociação, algum ressarcimento. Agora, depende muito do estágio que você parou de pagar. Porque, querendo ou não, vamos supor, você quer devolver o imóvel, mas você usufruiu do imóvel por 5 anos. E aí? Ele deixou de receber aluguel, por exemplo, ou vender para outras pessoas. Então, é muito relativo isso, você perde todo o pagamento. Depende do estágio, da forma ou tipo de contrato que você fez. Agora, vamos supor que a pessoa comprou esse apartamento, esse imóvel na planta, e aí ela tinha lá, sei lá, a parte da construtora, e depois ela vai ter a parte do financiamento com o banco, que ela já acordou na compra do imóvel. Ela não tem mais condições de pagar, aí ela quer vender esse imóvel, ela consegue vender. Como é que faz com esse financiamento? Financiamento que foi concedido ao primeiro comprador, ele é repassado automaticamente para o segundo? Como é que é isso? Gente, isso é um grande problema no Brasil. A maior parte das pessoas fazem o seguinte: eu consegui um financiamento por um banco, num juros maravilhoso, aí eu vendi para um terceiro, fiz um contrato de gaveta, tá? Porque como eu não consigo passar a escritura definitiva, porque ainda existe esse pagamento, então o imóvel ainda é do banco. Só que essa pessoa não pode assumir essas parcelas diretamente, tirar o meu nome e colocar o nome do João. Eu preciso da autorização do banco, porque o contrato é entre a Bruna e o banco, não entre João. Eu tenho um caso no escritório que, por exemplo, a Bruna vendeu para o João. E eu estava contando que o João estava pagando as minhas parcelas do financiamento. Depois de 5 anos, eu descubro que eu estou devendo R$600 mil, porque ele nunca pagou as parcelas. E o banco demorou 4 anos para entrar com uma ação.
Ou seja, entrei num prejuízo enorme e a obrigação é minha. Eu assinei o contrato com o banco. Então, se vocês forem vender algum imóvel, você tem que vender o imóvel para pegar. O comprador tem que quitar essa sua dívida, ainda que, para quitar, ele faça um financiamento com outro banco. E aí, esse banco paga essa dívida, paga o vendedor, e você fica arcando com o seu financiamento com o banco, e não o financiamento do vendedor com o banco. Ah, então nunca existe essa coisa de repasso o financiamento. Então a pessoa vai comprar, ela vai ter que pagar o valor total, vamos supor, o valor total à vista, mesmo que ela tenha conseguido esse valor com o financiamento de um outro banco que ela conseguiu por conta dela. Por que eu falo isso que não existe? Porque o grande problema é, se o comprador para de pagar, o banco não vai acionar o comprador, porque o banco não estava nem sabendo da venda desse imóvel. O banco vai acionar o vendedor, que foi quem firmou o contrato. Muitos brasileiros fazem isso, tá? Não é ilegal, isso não é, mas é um risco. Por que as pessoas fazem isso? Porque muitas pessoas não têm crédito no banco, então logo eles não conseguem esse valor à vista para quitar. Então eles preferem, na confiança, continuar pagando as prestações do vendedor. Porém, o grande problema do brasileiro é, se acontece alguma coisa, aí o comprador para de pagar, o vendedor está achando que não tem dívida nenhuma. Aí o que eles alegam no processo? Ah, mas a dívida nem é minha, eu vendi esse apartamento. E o juiz fala, não, mas quem assinou o contrato foi você com o banco. Então você responde, depois você entra com uma ação contra o comprador. Ai, vamos fazer o seguinte? Prestar atenção em tudo, contar com o apoio de uma boa advogada. Bruna Kussomoto é uma delas. Muito obrigada, Bruna, e até a próxima oportunidade. Uma boa semana para você. Um beijão, vocês também. Beijo. Passar o contato aqui da Bruna para você é Kussomoto Advogados, tá? O telefone é 11 2295 2993. É bom, né, a gente entender um pouco sobre todos esses assuntos, até porque, de repente, não é o seu momento, não está vendendo, não está comprando, mas pode chegar a hora, até mesmo para ajudar uma amiga. Coincidentemente, hoje, uma amiga me ligou para perguntar sobre esse assunto. Olha lá, agora já sei a resposta mais corretinha para passar para ela.